Antes de qualquer coisa, subscreva no canal e ative o sino das notificações. Boa apreciação. Olha, isso é uma outra questão que, para falarmos, temos que voltar a ser nós mesmos. A palavra feitiço não existe em Kikongo, não existe em Lingala, não existe em Umbundo, não existe em Chokwe. E a palavra feitiço nem sequer existia no latim. Quem inventa essa palavra feitiço são os franceses, os antropólogos franceses, com o termo fetiche. Fetiche, le fetiche. Fetiche era que eram algumas coisas que eles viam como as nossas esculturas, como nas nossas esculturas, às vezes dentro da escultura, ou às vezes nós colocamos cabelo de alguém, de um antepassado, às vezes anel que pertenceu a alguém, às vezes um bocado da pele de alguém colocávamos numa escultura, e eles não entendiam, uns entendiam até demais, não é? Porque queriam desacreditar, os outros não entendiam nada, não entendiam e chamaram aquilo de fetiche, não é? Numa perspectiva pejorativa, e quando eles começaram a ver as nossas esculturas, daí que as artes e mais uma vez a minha vênia ao mestre Cheikh Anta Diop, porque conseguiu nos desmistificar isso. O Buda do conhecimento. Exatamente, o Buda do conhecimento, não é? Manifestação de Jahuti. O mestre Cheikh Anta Diop nos mostrou que a arte africana era feita, não como dizia o mestre alemão da filosofia, Emmanuel Kant, da arte pela arte. O africano nunca fez arte pela arte. O africano está a fazer arte pela arte agora. E é uma perspectiva de fazer a arte não muito profunda, não é? O africano fazia arte por função. Toda obra de arte tem que ter uma função. E a arte tem funções. Tem várias funções. A primeira grande função da arte é a função expressiva da vida. E a última é a função cognitiva. Temos ainda a função mágico-religiosa. E as nossas esculturas, a maior parte delas era feita dentro da função mágico-religiosa. Se, por exemplo, o europeu faz uma obra de arte e precisa de pôr numa corredoria, numa exposição, numa sala de exposição para as pessoas irem ver e tem um curador. Em África, por exemplo, uma das esculturas que foi considerada um dos maiores feitiços que os europeus que chegaram aqui não entenderam nada, não é? Que é o Kissimmee. Não sei se já ouviu falar da escultura Kissimmee, que é uma escultura mais ou menos desse tamanho, com um espelho à frente e cheia de pregos e uma cara terrível. O Kissimmee tinha um curador que era um ganga que manipulava o Kissimmee. Porque, como dizia Cheikh Anta Diop, toda a nossa escultura era feita na perspectiva de aquela escultura ser um duplo do ente falecido, ou do antepassado que faleceu, ou de uma entidade da natureza que precisa estar entre nós, e aquele era um duplo para aquele ser se alojar, por isso é que era feito em madeira. Porque a madeira aloja a vida e não em barro oco, como agora eles fazem as esculturas deles em outras religiões, ok? Era feita sempre em madeira. E por que os nossos faziam isso? Por uma simples questão. Vamos entrar um pouco no espiritismo, porque é um bocadinho, ali estamos a falar do ndoquismo, não é? E da, entre aspas, feitiçaria. Quando um espírito, nem todos os espíritos, depois de falecerem, estão suficientemente evoluídos para nos deixarem uma boa energia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nem todos os espíritos que estão aqui a viver têm energia suficiente para suportar energias muito elevadas de uma entidade que vem do além. Porque quando um espírito
Quando um corpo humano fizer alojamento constante de um espírito que não está evoluído, esse espírito começa a trocar o que? Fluidos energéticos, o espírito desencarnado, com essa pessoa encarnada. E se não houver correspondência, a pessoa encarnada começa a ficar doente, porque eles ganham afinidade. Está a ver? E quando uma alta entidade às vezes vinha fazer alojamento num corpo de alguém que não está suficientemente preparado para receber aquela energia, não é? Numa posse, num transe de possessão mediúnica, que normalmente, para nós aqui, o mediunismo era consciente, não inconsciente, não é? Embora que existam aquelas possessões em que o indivíduo fica totalmente inconsciente. Quando esse espírito se aloja próximo do nosso corpo etérico, próximo do nosso corpo mental e às vezes muito próximo do nosso corpo físico, ou mesmo alguns tomam até o nosso corpo físico, há quem não consegue vibrar no mesmo diapasão que aquele espírito que está no alto. Isso pode provocar que falências muito grandes no sistema energético da pessoa. Os africanos, como lidaram com isso há milenários de tempo, faziam as suas esculturas e muitas vezes essa entidade, quando vinha, em vez de ficar dentro do corpo daquela pessoa, alojava-se naquela escultura como uma casa, porque na verdade nossos corpos são como uma casa e essas esculturas sagradas, na verdade, eram lugares em que essas entidades iam habitar. Daí que, por exemplo, no sistema Lunda Chokwe, nós temos as esculturas Ramba e as esculturas Capônia, ou seja, as esculturas profanas e as esculturas sagradas. Nem todo artista no antigo sistema Lunda Chokwe fazia a escultura Capônia, fazia a escultura Ramba. Para fazer uma escultura desse tipo, que era considerado feitiço, que às vezes eu já faleci, não é? Por exemplo, eu faleci, mas as pessoas querem continuar a ter contato comigo. E normalmente vão continuar a ter contato comigo porque, para nós os africanos, nós não acreditamos na vida depois da morte. Nós sabemos que a vida depois da morte existe. Nós não acreditamos. Nós sabemos que a vida depois da morte existe. Então, o que acontece? Vão fazer uma escultura, antes de me enterrarem, vão, por exemplo, alguém pode cortar um bocadinho do meu cabelo, porque tem a minha energia, da minha unha, porque tem a minha energia, retalhos da minha roupa. Colocam, por exemplo, por baixo da escultura para quê? Para eu ter ressonância com aquela escultura que tem a minha imagem. E muitas vezes quem ia fazer essa escultura é um escultor sacerdote que tinha que ficar afastado do mato, afastado das pessoas e ia para o mato. Agora, o ndoquismo, essa palavra ndoque, existe na nossa língua sim. O ndoque não é nada mais, nada menos, do ponto de vista psicoenergético, do ponto de vista esotérico, como um marginal, um bandido que pega na arma e vai matar os outros. O polícia não é bandido, mas o polícia tem arma. O polícia usa armas e usa apuretes para manter o quê? A ordem social e, algumas vezes, mas poucas vezes, porque isso não é trabalho do polícia, a harmonia social. Não é o polícia que tem que manter a harmonia social. O polícia mantém a ordem social. Então, o que acontece? Quando um bandido pega numa arma, numa Makarov, numa AK e fica a fazer atos maus, nós vamos dizer o quê? Que essa pessoa é má. Existem pessoas, sempre existiu e sempre vai existir, em todas as raças e em todos os povos, lá na Europa também tem, que são pessoas especiais, que têm uma força mental muito alta, conhecem os procedimentos da alquimia e da transformação da natureza muito profundamente, mas que infelizmente são pessoas com um caráter deturpado, mentalmente doentes, inconsequentes, e usam esses poderes para fazer mal a outrem. Por isso é que nas nossas línguas dizem que o gatuno já é feiticeiro. Por exemplo, o gatuno já é ndoque. Porque quando você
vai tirar o que é do outro, que não é do teu suor, você já está fazendo mal a essa pessoa porque você está a desrespeitar a força vital daquela pessoa. Então, o ndoquismo é isso. Existe? Existe. Mas a forma de curar isso é que queimar crianças, como agora se faz, queimar crianças como feiticeiras. Nunca foi. Nós nunca tivemos tradição de queimar as pessoas como feiticeiras aqui. Quem trouxe essa questão de queimar as pessoas como feiticeiras foram os europeus, que queimaram a mamã Quimpavita, queimaram as bruxas, não é? Que nem sequer eram bruxas, muitas delas sábias. Sim, mas a verdade é que bruxa é porque é sábia. Exatamente, exatamente. A questão é, há formas de curar isso, por isso é que nós tínhamos as escolas de iniciação. Quando essas crianças eram vistas pelos mestres, eram levados no séquito desses mestres e começava-se a fazer um treinamento moral, mental e até espiritual, porque haviam pessoas que tinham maior poder, mais desenvolvido que essas crianças e, de certa forma, faziam que a sanção, através de que? Da educação dessas crianças especiais. E quando acontecia com alguns adultos, fazia-se essa sanção também no meio desses iniciados, para que essa pessoa aprendesse a usar esses seus poderes de forma positiva. Daí que existe a diferença entre o ndoque e o quimbanda. O quimbanda não é mau, o quimbanda é que cura o que o ndoque faz. E o quimbanda era o único capaz antigamente que metia um ndoque na linha. E o ndoque muitas das vezes tinha que existir para quê? Para manter a ordem social, porque toda família às vezes tinha um ndoque, mas que trabalhava para quê? Para proteger o seu clã, para proteger a família, as guerras espirituais. Só que a colonização, infelizmente, sabotou e estragou tudo isso. Hoje essas pessoas continuam a nascer, algumas têm esse poder de forma inconsciente porque não pediram, porque está no nosso DNA. Se você teve um ndoque na família, vai continuar a ter ndoque. Não pensa porque agora foi na igreja, já entrou na Universal, já entrou na Mundial, na Maná, desculpem, fazer a publicidade, já vai deixar de ser ndoque porque rezou, foi no pastor e o Deus tirou. Não. Vai continuar a haver ndoque. Nós, os africanos, é que temos que ter essa coragem, como os asiáticos tiveram a coragem, como os indianos tiveram a coragem, de organizar os seus sistemas espirituais. Daí que essas crianças eram notadas aonde? Essas crianças eram notadas muitas vezes quando faziam a primeira iniciação masculina ou masculina no Efiko ou no Equenge. Os grandes mestres lá no Efiko e no Equenge davam conta, olha, essa aqui tem muita probabilidade de se tornar num ndoque ou já é ndoque, então vamos educá-lo. E ele era educado e pertencia à educação do interior. À educação do interior, que devia, exatamente. Hoje nós fizemos o quê? Vamos buscar o pastor para resolver. Como o divino, como a Mun-Ra está em todo sítio, e a Mun-Ra gosta do universo que ele criou, porque ele é que criou essa disparidade toda. Ok, você vai lá na igreja, vai lhe encontrar e você vai rezar. Lá na igreja o pastor vai fazer oração, vai funcionar também, porque faz parte do universo e o ndoque vai parar. Exatamente. E o ndoque vai parar normalmente. Por quê? Porque existe, você apela a uma força maior, uma força cósmica, e nós estamos todos ligados a essa força cósmica, e a tua oração vai funcionar. Ou não vai funcionar. Porque existe o princípio de similibus curanto. Ou seja, o semelhante cura-se com semelhante.